E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse olho rosa usando basicamente só uma paleta nacional que eu tô amando muito nos últimos tempos. Vamos lá? Com a sobrancelha já preenchida, eu começo preparando a pálpebra com primer de sombras. Aí eu ilumino abaixo da sobrancelha com um tom bem clarinho. Eu começo o esfumado com um tom de rosa médio, nem tão claro e nem tão escuro, e usando também um pincel que não seja nem muito pequeno e nem muito grande. Ele é bem fofinho, mas eu ainda consigo ter uma certa precisão com ele. E ele é do AliExpress, então eu nem tenho mais o link, mas enfim, um pincel bem baratinho. Eu capricho bem nessa primeira parte do esfumado, porque eu quero que o olho fique com cores bem intensas. E eu subo bastante com esse rosa, não precisa ter medo. Agora com o pincel de depositar, ou seja, um pincel um pouco mais firme, eu coloco esse rosa mais escuro na pálpebra móvel. E conforme vai ficando menos sombra no pincel, eu subo um pouquinho para fazer o esfumado entre o rosa mais claro e o rosa mais escuro. Eu também puxo esse segundo tom um pouco para o final do olho, porque eu quero deixar esse esfumado com um formato bem alongado. Aí eu uso só o que restou no primeiro pincel para reforçar o primeiro tom de rosa. Como eu ainda sinto que as bordas estão um pouco marcadas, eu venho com um pincel limpo, sem sombra nenhuma, e começo a esfumar um pouco mais. Mas assim, eu tenho um problema que é não saber parar. Então achei que eu esfumei demais com esse pincel, e aí voltei com o primeiro pincel e o primeiro tom e reforcei novamente. E eu volto com aquele pincel limpo sem sombra pra esfumar de novo, mas aí eu prometo que acabou e fica assim mesmo. Agora eu ilumino o canto interno com o mesmo tom que eu usei abaixo da sobrancelha. E só para fazer uma base para receber os cílios postiços, eu uso essa sombra preta bem rente aos cílios superiores. Depois de aplicar só um pouquinho de máscara, eu já vim com os cílios postiços, e como eu queria algo mais volumoso, eu misturei esses dois modelos de cílios. O segredo para dar certo é esperar a cola secar bastante. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais detalhado sobre cílios postiços, comentem aí. Agora vamos para a pele, e antes da base eu passo esse iluminador líquido para deixar um aspecto bem radiante. Eu não me preocupo em esfumar perfeitamente esse produto porque logo depois já vai vir a base. Eu também uso esse primer para esconder os meus poros, que não são muito evidentes, mas que me incomodam um pouco. Para a base eu vou misturar esses dois tons do mesmo tipo de base por nenhum motivo específico, é simplesmente porque eu não tenho nenhuma que seja exatamente do meu tom. Eu espalho primeiro com o pincel porque eu sinto que se eu vier direto com a esponjinha, ela acaba sugando muito do produto. Eu sempre uso ela úmida, pode ser com água mesmo, mas como a bruma estava ali na minha mão, eu acabei usando por ser mais fácil. E aí nessa hora não tem segredo, é só espalhando a base com batidinhas, sem arrastar para não perder a cobertura do produto. Como de costume, vou usar dois tons de corretivo, um que seja exatamente do tom da minha pele para cobrir bem as minhas olheiras e o outro para iluminar pontos estratégicos e já começar a fazer a iluminação e contorno do rosto. E aí para espalhar da mesma maneira que eu espalho a base, com batidinhas, especialmente nessa hora do corretivo, eu não quero arrastar, porque eu quero que ele realmente faça uma cobertura legal. E quando eu lembro, eu deixo para espalhar o corretivo abaixo dos olhos por último, porque assim dá um tempinho dele assentar melhor no rosto. Não esquece de esfumar o corretivo perto da sombra com bastante cuidado para não estragar o esfumado. E aí, como esse é um olho relativamente fácil de ser feito, eu resolvi fazer um contorno cremoso também, além do contorno em pó, para dar uma mudada e para vocês verem também como eu faço. Nesse caso eu usei uma base um pouco mais escura que o meu rosto, mas eu poderia usar um corretivo ou até mesmo aquelas pastinhas de contorno cremoso. Só um detalhe é que eu uso bem pouco produto, para fazer o contorno do rosto inteiro eu usei acho que só umas 4 gotinhas bem pequenininhas da base. Feita a aplicação de todos os produtos cremosos, eu venho selando as áreas que eu apliquei o corretivo e também as áreas que eu quero iluminar com o pó. Esse é o famoso baking. Enquanto o pó tá no rosto fazendo baking, eu vou finalizar o olho.
Eu começo com um tom um pouco mais escuro de marrom, porque eu queria dar mais definição para essa parte do olho. E aí depois eu esfumo o marrom com os 2 tons de rosa misturados. Aí eu venho com um delineador em gel na linha d'água, porque eu acho que isso traz um elemento super bonito para quando a maquiagem tá muito colorida. E finalizo com um pouquinho de máscara nos cílios inferiores. Voltando para a pele, eu aplico o iluminador em pó com um pincel úmido, porque assim ele vai pigmentar mais e durar mais também. Você pode umedecer com água, com um sprayzinho de água, mas eu acho que quando você umedece com uma bruma ou com um fixador dura bem mais. Aí com um pincel bem fofo, eu espalho todo aquele excesso de pó translúcido que estava no rosto. Só para reforçar o contorno cremoso, eu venho com um pó de contorno e aplico nos mesmos lugares que eu tinha aplicado a base mais escura, mas não precisa ser muito, é só para selar e dar uma reforçada de leve. Esse jeito de fazer contorno no nariz é muito bom quando você não tem nenhum pincel específico para o nariz. Você dá essa apertadinha e ele fica mais fino. Aí eu aplico o blush na maçã do rosto e vou unindo ele ao iluminador e ao contorno, para tudo ficar uma coisa bem esfumada. Eu não queria nada chamativo na boca, então eu fui com esse lápis labial que tem um tom super bonito de nude, um pouco mais rosado, mas que eu acho que ele nem desaparece, nem fica muito forte. E aí finalizei com um pouquinho de gloss. E por último, apliquei um pouco de bruma para fixar a maquiagem e tirar aquele aspecto de pó. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não deixa de curtir o vídeo aqui embaixo pra mim, porque isso ajuda muito meu canal. E de se inscrever também para receber os próximos vídeos que eu vou postar aqui. Um beijo e até a próxima!